Olá, hoje vamos conversar um pouco sobre o preparo e seleção de receptor para os embriões de ICSI. Seja bem-vindo a mais uma In Vitro Academy. Me chamo Bruno, sou médico veterinário, responsável hoje pelo setor de transferência de embriões aqui da In Vitro. E hoje vamos discutir esse tema tão importante que é a escolha do melhor momento para ser desvitrificado esses embriões de ICSI. Vamos falar só um ponto importante também da desvitrificação. Nós estamos aqui para ajudar nossos colegas nesse momento melhor de descongelar esses embriões e também na técnica de desvitrificação, que hoje nós possuímos duas técnicas distintas, então nós precisamos saber de qual técnica esse embrião foi vitrificado para que a gente possa fazer a desvitrificação deles. E uma outra coisa muito importante também é o armazenamento desses embriões nos botijões. Lembrando que tudo tem o porquê de como nós enviamos para os clientes. Então esses embriões sempre vão ficar na parte de baixo da rack e a rack de cima vazia como segurança. Como são paletas mais leves, eles podem flutuar e se não tiver o globete de cima vazio, esses embriões podem se perder dentro do botijão. Então é por isso que nós sempre lembramos os colegas de manter as racks conforme o laboratório envia. Aqui é somente um esquema geral de como é feito então todo esse processo, desde a aspiração folicular, como é que é feito o processo de ICSI, quanto tempo demora todo esse processo, a confirmação pós-transferência da gestação e o envio dessas receptoras para os clientes. Tá? Então tudo isso aqui é um ponto muito importante para nós e também para os nossos clientes. Agora vamos falar esse ponto que é o que a gente vai discutir hoje, que é o preparo e seleção dessas nossas receptoras. Nós sabemos que hoje temos receptoras cíclicas e as receptoras acíclicas. Então, como proceder em cada caso? Das éguas cíclicas, o que nós precisamos? Nós procuramos sempre ter o melhor acompanhamento da qualidade do ciclo. Por que isso? As éguas que a gente sabe que ciclam bem, ou seja, tem uma fase estrogênica boa, ovularam no tempo certo, tudo conforme nós esperamos de uma fase do ciclo, ela vai ter um diestro de boa qualidade também. E com isso, tendo a maior probabilidade nós, na seleção final, conseguirmos selecioná-la e desvitrificar o embrião com uma chance grande de uma possível prenhez. Nessa avaliação, o que eu sempre procuro avaliar com bastante critério? A avaliação de cervix. Se essa égua tem alguma deformidade cervix, se ela tem alguma coisa que possa impedir a inovulação, até mesmo depois, na hora do parto, se ela pode ter algum problema de parto. Ver se a cervix está se comportando de acordo com a fase do ciclo que ela se encontra. Porque se essa égua estiver em estro, nós esperamos que essa cervix esteja bem aberta. Da mesma forma que além de estro, nós esperamos que ela esteja bem fechada. Com isso, evitando que entre alguma sujidade ou possa contaminar o útero. Acompanhamento da tonicidade do útero. Então, na palpação, a gente saber qualificar também como que está sendo isso. Esse tônus, se ela está um tônus característico de uma égua em estro, uma fase estrogênica, então se ele está aquele útero de tônus mais macio, que aparentemente possa estar apresentando um bom edema, numa fase de diestro, que é uma fase progesterônica, a gente espera que esse útero seja uma tonalidade bem firme, então que nos dê a sugestão que está tendo bastante produção ali de progesterona. Graduação do edema uterino, no qual isso a gente vai conseguir fazer com o uso do ultrassom. Então, saber
a gente quantificar e qualificar esse edema. Então eu utilizo hoje uma graduação de 0 a 5, sendo de 0 a 3 um edema considerado fisiológico e de 4 a 5 um edema considerado patológico. Então sabemos diferenciar bem isso, que vai nos ajudar também nesse controle. Tá? Duração do estro, que para a gente também é muito importante. Quanto mais longo for esse estro, melhor vai ter o preparo desse útero para receber esse embrião. Essa égua vai conseguir ter um útero mais certinho, organizado, limpo, se ela conseguir ter todo esse trabalho fisiológico que a gente espera. Na ultrassonografia, a gente tem que procurar também essa identificação de pequenas presença de líquido, presença de ar, presença de alguma coisa que a gente sabe que não é nada da égua. Então, procurar defeitos, procurar o que nós não queremos que a gente possa ter dentro desse útero. Isso é muito importante a gente saber também procurar isso no estro e principalmente no diestro. E a avaliação do desenvolvimento folicular em cada ovário, para a gente saber se está num ciclo regular, se ela vai respeitar essa ovulação, se ela foi induzida ou não, que isso também vai nos indicar o tempo de ovulação. Se forem feitas induções, a gente precisa ter um acompanhamento para saber se ela vai respeitar esse tempo de ovulação do indutor. Agora, se for utilizarmos somente cios espontâneos, também temos esse acompanhamento para ter a certeza do dia que ocorreu a sua ovulação, para que a gente possa ter um controle exato do dia da ovulação, para que a gente possa programar a melhor janela para essas transferências. E aqui está um esboço de um protocolo que nós usamos hoje para as éguas acíclicas, do qual hoje eu gosto de trabalhar com 17 beta, com estrógeno 17 beta, porque na minha rotina, no meu dia a dia, é um medicamento, um hormônio que eu acho que eu consigo ter um controle um pouquinho maior da duração dele e da resposta das minhas éguas. Mas nós também podemos usar os outros medicamentos de mercado, como RIC-BE, podemos usar o ECP, não tem problema nenhum, é somente adaptar esse protocolo e saber as especificações de cada um, o que esperar de cada um. Então, falando o que eu uso hoje aqui, no D-3, conforme aqui a gente está mostrando para vocês, eu faço aplicação de 1 ml de estrógeno 17 beta, tá? E eu gosto de avaliar essas éguas diariamente. Então, 24 horas pós essa aplicação, eu avalio tonacidade de útero, avalio a quantidade de edema que ela apresentou, procuro a presença de líquido e se a cérvix se abriu. Se essa égua me apresentar tudo perfeito como eu espero, um edema 3, sem presença de líquido, com a cérvix bem aberta, eu não repico nenhum medicamento. Se esse animal me apresentou um edema 2 para 3, eu faço mais meia dose do 17 beta, ou seja, meia ml no segundo dia. As éguas que me apresentarem um pouco de líquido, fluido uterino, dependendo da quantidade, eu posso fazer tanto uma ocitocina, que vai me dar uma contração mais regular, porém de curta duração. E se for uma quantidade de líquido um pouco maior, a gente pode estar usando a prostaglandina, no qual vai nos dar uma contração uterina mais desordenada, porém com um período de duração muito maior,
que nesse caso, como o volume de fluido pode ser maior, então ela vai nos ajudar. 48 horas após a primeira aplicação do estrógeno, eu continuo avaliando as mesmas coisas, tonacidade de útero, se ela manteve o grau de edema, procura ainda a presença de líquido. E as éguas que eu fiz o repique com 24 horas, eu avalio se elas me apresentaram um edema de grau 3. As éguas que não me apresentarem esse edema, eu já descarto ela desse programa, dessa rodada de preparação. As éguas que apresentaram um pouco de líquido, eu ainda posso usar tanto ainda a ocitocina quanto a prostaglandina. E no quarto dia desse protocolo, as éguas que estão com o útero sem fluido e com o edema começando a diminuir, então o edema 1 para 2, eu já posso estar fazendo a aplicação injetável da progesterona. Então hoje eu faço a aplicação de 5 ml da progesterona P4-300 e estamos tendo bastante resultados legais. E eu avalio essas éguas após a P4 no D3. Essa classificação que eu faço das receptoras, eu faço a classificação das éguas que estarão aptas a receber esses embriões de ICSI. Tá? Então eu vou lá, palpo minhas éguas, vejo cervix, se as cervix estão fechadas, se o tônus delas está um tônus bom. Na minha imagem de ultrassom, vejo se ela apresenta alguma quantidade de fluido, veja se ela está homogênea na minha imagem, tanto a ecogenicidade e principalmente, para mim, que eu falo que é o mais importante, é a tonacidade do útero. Se está aquele tônus que você palpa e sente que é aquele tônus bem inteiriço, que te dá uma tranquilidade de falar assim, não, essa égua está boa para receber um embrião. E a nossa melhor janela de transferência para esses embriões é D4 e D5, tendo os melhores resultados em D4. Tá? Então, no D4, quando possível, eu gosto de reavaliar minhas éguas, mas aí eu faço uma avaliação um pouco diferente, no qual eu faço o ranqueamento dessas minhas éguas. Eu vou colocar sempre, eu classifico de 3 formas: as éguas que estão top, ou seja, as excelentes, as éguas que estão muito boas e as boas. Todas elas estão aptas a receber os embriões. A diferença que eu vou colocar é, essas éguas que estão excelentes, são as éguas que a gente aposta que a gente pode colocar os embriões mais difíceis, éguas às vezes que já vieram a óbito, que não tem mais outra chance de ter esses embriões. Os embriões mais raros são essas éguas que a gente procura colocar. As éguas muito boas são as éguas que também têm uma dificuldade um pouco maior, mas ainda se tem tanto o cavalo e a égua vivos. Então, de repente, você consegue ter ainda a produção de mais alguns produtos. E as éguas boas são aquelas éguas jovens que têm uma produção, um estoque e uma produção grande desses embriões, do qual a gente pode usar. Mas todas elas sempre tendo esse critério de éguas que estão aptas a receber os embriões. Não apenas colocar qualquer tipo de égua, somente as éguas que estão boas, que têm grande potencial de vir a gerar um potro desses embriões de ICSI. Então agora aqui eu vou entrar num ponto que eu tenho considerado como um ponto chave também, que é a importância de termos bons equipamentos. Tá? Aqui eu tenho 4 vídeos de 4 modelos de ultrassom diferente, sendo a mesma égua no mesmo momento e a mesma pessoa fazendo essas imagens. Então nesse primeiro modelo de aparelho, a gente pode ver até mesmo o útero ali, consegue ver um pouquinho a presença de ar e tem esse folículo dominante grande já, mas a gente não consegue ver tanto detalhe mais dentro dele. Tem uma ecogenicidade um pouco diferente, mas com um enriquecimento de detalhe um pouco menor. Tá? Conforme todos podem
podem ver por esse vídeo. Nesse segundo modelo, eu achei a imagem até um pouco inferior, tá? Mas já pode ver que ali a gente conseguiu ver uma presença um pouquinho de líquido ali. A imagem dos folículos ficou um pouco melhor, tá? Mas ainda falta mais riqueza de detalhe. Passou ali agora um pouquinho de líquido, a presença de ar ainda está bem aparente, mas ainda falta ainda alguns detalhes. Vou mostrar agora aqui esse terceiro aparelho. Se a gente consegue ver uma imagem um pouco mais limpa, aí a gente consegue ver a presença um pouco maior de líquido, que para a gente é muito importante isso, essa definição ainda dos folículos, tá? Essa ecogenicidade parece ser um pouco mais homogênea dentro desse útero. E agora é um equipamento que eu considero um bom equipamento também, que nessa imagem aqui a gente já consegue ver bastante coisa, o enriquecimento que ela traz para a gente. Então a gente vê aqui uma presença maior de ar, bastante quantidade de alguns pontos mais de líquido, como aqui. Essa diferença de ecogenicidade, a clareza que ele nos traz. Então, até mesmo a avaliação de folículo, a gente vai conseguir ver mais para cá, presença de estrelas a mais de líquido. Aqui tem até um filete maior de líquido por essas imagens. Então, são pequenos detalhes que no final pode nos trazer grandes diferenças de resultado. E às vezes não é mesmo por falha técnica da pessoa que está fazendo isso. É porque às vezes o aparelho também não nos dá uma qualidade de imagem que a gente possa também diagnosticar isso. Então, quando possível, lógico, a aquisição de bons equipamentos que nos dê uma melhor definição de imagem, um maior enriquecimento de detalhe para esses embriões de Ictus é muito importante. A gente já sabe então que esses embriões de Ictus são um embrião mais sensível, que as éguas precisam estar muito boas para ele. Então qualquer uma dessas coisas que podem interferir no nosso resultado é relevante. Então esses bons equipamentos que possam nos dar mais detalhes pode aumentar a nossa taxa de sucesso. E isso para a gente vai ser muito importante. Só colocando então assim um adendo, quando eu me refiro a nós colegas que estamos preparando essas éguas, tendo esse controle diário dessas receptoras, que nós que vamos ter essa responsabilidade técnica de escolher o melhor momento para a desvitrificação desses embriões e transferência desses embriões. Então, a escolha como que a gente vai escolher então essas éguas receptoras para a transferência do embrião? Então, além do acompanhamento do ciclo, tanto o ciclo natural quanto o artificial, temos alguns critérios que a gente precisa também levar em conta, até mesmo para a aquisição de novos animais, como por exemplo a idade desses animais, o histórico dele, tamanho, índole e a raça. Então, o porquê de tudo isso? Idade, a gente saber escolher e também para avisar os nossos clientes. Se for uma égua jovem, uma potra que nunca pariu e a gente colocar um embrião de Ictus para esse nosso cliente, nós temos a responsabilidade técnica de avisar esse cliente que vai ser a primeiro parto dessa égua. Então, para que ele possa ter um acompanhamento mais próximo dele, para ver se ela vai ter algum problema na hora do parto, para a produção de leite, a qualidade de colostro, que isso, pela idade e inexperiência dessa égua, pode afetar. O histórico, que é muito importante para nós. Se essa égua já teve algum parto
anterior. Então, para a gente saber se ela tem uma égua que tem uma habilidade materna boa, se ela é uma égua que cuida bem desse potro, se ela teve dificuldade na hora do parto. São coisas que para nós é muito importante, tanto para a gente preparar essas éguas, para colocar esses embriões, como também para passar para o cliente estar ciente do que ele está recebendo. E também para a gente saber se a gente pode confiar nessa égua para se colocar um embrião de ICSI. Se ela já tem esse histórico que ela emprenhou e manteve essa gestação e foi a termo, se ela já perdeu por morte embrionária precoce algum embrião. Então esse histórico para nós também é muito importante. O tamanho dessas éguas, que como esses embriões nós trabalhamos com diferentes raças, certo? Então a gente também saber direcionar o tamanho das nossas receptoras para as raças que a gente vai trabalhar. Então, o que nós técnicos veterinários procuramos sempre fazer, as éguas com maior estatura, o maior tamanho, tentar direcionar essas éguas para os embriões de maior estatura, como os brasileiros de hipismo, os cavalos então um cavalo de salto em geral, alguns cavalos de corrida, quarto de milha de corrida, que são animais normalmente um pouco maiores. Então essas éguas de estatura mediana, a gente pode colocar os quarto de milha de trabalho, os marchadores e as outras raças todas. Tá? A índole dessas éguas, a gente sabe que muitas das vezes a gente não consegue ter muita escolha sobre o volume de égua que a gente precisa, mas a gente consegue sim direcionar cada tipo de égua para cada cliente. Então aquele cliente que a gente sabe que ele tem uma estrutura um pouco maior, tem uma equipe mais preparada, que consiga trabalhar com alguns animais um pouco mais assustados, mais suspeitos de alguma coisa, com medo de alguma coisa, se é esse cliente que tem uma estrutura física melhor, a gente pode enviar essa égua para ele. Mas se for um cliente pequeno, que não tem estrutura nenhuma, a gente não pode mandar esse tipo de égua para um cliente. Então tem que ser éguas mais mansas, éguas calmas, que esses clientes vão conseguir manejar esses animais na propriedade deles. E esse adendo da raça que a gente colocou é porque a gente sabe que hoje no Brasil tem algumas raças que só aceitam serem transferidas embriões em éguas da mesma raça e com registro. Então é só esse alerta também para os colegas. Só fazendo um complemento sobre isso, vale lembrar também que outros pontos importantes também são a nutrição, manejo, a sanidade dessas éguas todas, que são pontos que também interferem nos nossos resultados. Éguas muito gordas nos atrapalham, éguas muito magras também podem nos atrapalhar. Sanidade dessas éguas, as vacinas, vermifugação, tudo isso precisa estar tudo em dia para que elas também possam nos ajudar e dar o melhor resultado para os nossos clientes. Então esse foi mais um In Vitro Academy. Fica aqui nosso muito obrigado. Nosso time está à disposição. Se ficou alguma dúvida, meu contato está aqui. Me coloco à disposição também para tirar qualquer dúvida, nossos parceiros e clientes. Muito obrigado e nos vemos na próxima.